O renascimento de Josephine. A história não contada da fundadora da Viridian. Ela estava sozinha na gala mais glamurosa da cidade. Um fantasma num vestido simples que o marido desprezava. A amante deslumbrante dele, coberta de logotipos de grife, apontou um dedo perfeitamente cuidado e riu, a voz ecoando para todos ouvirem. Você fez isso sozinha? A multidão zombou, sem saber que estavam testemunhando a humilhação pública do segredo mais poderoso da cidade. Eles pensavam que ela era uma ninguém, uma esposa esquecida, prestes a ser descartada. Eles não tinham ideia de que o vestido simples que ela usava valia mais do que todas as joias da sala, porque ela não estava apenas usando a marca. Ela era a marca. O silêncio na cobertura da Quinta Avenida era uma entidade viva, espesso e sufocante. Ele se agarrava aos móveis minimalistas e rastejava pelos pisos de mármore polido, um hóspede constante e indesejado na casa que Josephine e Henry DeWitt compartilhavam. Era um silêncio nascido não da paz, mas de milhares de ressentimentos não ditos. Josephine estava sentada num sofá cor creme, com um caderno de esboços aberto no colo, mas o lápis de carvão permanecia imóvel. Seu olhar estava fixo no panorama expansivo do Central Park abaixo, suas cores de outono, uma tapeçaria vibrante que parecia um mundo de distância do cinza estéril de sua vida. Henry entrou na sala não com uma saudação, mas com o toque percussivo de seus polegares na tela do celular. Ele afrouxou a gravata de seda do pescoço, um gesto de um homem se desfazendo de um disfarce, embora, para Josephine, ele nunca estivesse sem um. Ele era Henry DeWitt, um titã de private equity, um homem cuja fotografia frequentemente enfeitava as páginas da Forbes e do Wall Street Journal. Ele se movia com uma aura de importância inabalável, uma atração gravitacional que exigia admiração. Por 10 anos, Josephine tinha orbitado em torno dele, uma lua quieta e despretensiosa para o seu sol em chamas. Você ainda está nessa coisa, ele disse, seus olhos passando sobre seu conjunto de linho com desdém. Não era uma pergunta, era uma acusação. Eu estava trabalhando, Josephine respondeu, sua voz suave, facilmente absorvida pela sala cavernosa. Ela fechou o caderno, escondendo o design intrincado que estava aperfeiçoando. Trabalhando, Henry zombou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Querida, seu pequeno hobby é charmoso, mas não vamos chamá-lo de trabalho. Trabalho é fechar um negócio de 9 dígitos, não esboçar. Ele gesticulou vagamente para o livro dela, como se o conceito fosse abaixo de sua compreensão. O estúdio dela, um cômodo banhado pelo sol no canto mais distante da cobertura, era seu santuário. Henry o chamava de quarto de hobby. Ele não tinha ideia de que era a sede global de um império silencioso. Ele não tinha ideia de que os esboços que ele desdenhava eram a gênese da Viridian, a marca de moda mais enigmática e cobiçada do mundo. Uma marca tão exclusiva que não anunciava, não tinha vitrines e operava com base apenas em referências para sua clientela de bilionários, realeza e celebridades A-list. Eles conheciam a marca apenas por seu logotipo discreto, um único e elegante V costurado em fio de prata, e sua misteriosa fundadora conhecida apenas pela mesma inicial. O baile é hoje à noite, Josephine. Henry continuou, já se dirigindo para a suíte principal. A gala filantrópica metropolitana. Toda pessoa que importa estará lá. Preciso que você pareça à altura. Pela primeira vez. As palavras eram uma picada familiar. Ele a via como um passivo, um acessório simples que ele era forçado a usar. Ele queria um troféu, e em seus olhos, ela era uma fita de participação. Eu tenho um vestido, ela disse,
sua voz firme apesar do tremor nas mãos. É o Chanel que eu mandei entregar, ele gritou do quarto. O preto, é simples, seguro, não tem como errar. Seguro. A palavra era uma jaula. Toda a sua vida com Henry tinha sido segura. Um casamento seguro e respeitável com um homem poderoso. Um lar seguro e luxuoso. Uma existência segura e previsível onde ela era vista, mas nunca realmente notada. Mas a segurança havia começado a parecer uma forma lenta e elegante de sufocamento. A verdadeira Josephine, a criadora ambiciosa e brilhante da Viridian, estava a lutar por ar. Mais tarde, enquanto estava em frente ao espelho em seu walk-in closet, um vasto espaço cheio de roupas de grife que ela raramente usava, ela olhou para o vestido Chanel preto que Henry havia escolhido. Era lindo, claro, clássico, impecável e completamente desprovido de personalidade. Era um uniforme para as esposas de homens poderosos. Ao lado dele, pendurado num simples saco de roupas, estava a sua própria criação. Era o vestido do seu caderno de esboços trazido à vida. O tecido era uma mistura única de seda e carvão vegetal, que ela havia desenvolvido com uma pequena tecelagem na Itália, um material que parecia beber a luz, mudando de ardósia profunda para prata líquida a cada movimento. O corte era enganosamente simples, um decote alto, mangas compridas e uma silhueta de coluna que esquimava o corpo. Mas sua genialidade residia nos detalhes. Uma cascata de pregas incrivelmente finas, costuradas à mão, que desciam por um lado, uma técnica de assinatura da Viridian, conhecida por seus seguidores devotos como a costura em cascata. Era elegante, discreta e poderosa. Era tudo o que ela era, e tudo o que Henry falhava em ver. Seu celular vibrou na penteadeira. Uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração batia forte contra as costelas. Isso vinha acontecendo há meses. Mensagens anônimas, vislumbres da vida de outra mulher entrelaçada com a do marido. Uma foto de 2 taças de champanhe batendo, uma mão feminina com unhas vermelhas segurando uma delas. Uma foto da vista de um quarto de hotel em Mônaco, num fim de semana em que Henry supostamente estava num retiro de diretoria em Connecticut. Ela nunca respondia, nunca o confrontava. A evidência era um nó frio e duro no estômago, uma verdade que ela ainda não estava pronta para desvendar. Confrontá-lo significaria detonar a vida que ela conhecia, e ela não tinha certeza se estava pronta para as consequências. Ainda não. No entanto, esta noite parecia diferente. O desdém de Henry, sua crueldade casual, haviam corroído sua contenção. Ela olhou do vestido Chanel seguro para a sua própria criação poderosa. Usar o Chanel seria mais um ato de submissão. Usar o Viridian, isso seria um ato de rebelião silenciosa. Seria um segredo que ela vestia na pele, uma armadura que só ela entendia. Com uma nova determinação, ela abriu o zíper do saco de roupas. Ela não seria um fantasma esta noite. Ela seria ela mesma. Quando ela saiu do quarto, Henry estava esperando perto da porta. Checando seu relógio Patek Philippe com impaciência teatral. Ele olhou para cima e, por um momento fugaz, seu rosto registrou confusão antes de voltar à sua máscara costumeira de desaprovação. O que é isso? Ele perguntou, seus olhos varrendo o vestido dela. Onde está o Chanel? Eu decidi usar este, em vez disso. Josephine disse, sua voz calma. Você decidiu? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Parece caseiro, Josephine. Nós vamos ser fotografados. Esta não é a noite para seus pequenos projetos. Vá trocar. Agora. A finalidade em seu tom era absoluta. Era uma ordem, não um pedido. Por 10 anos, ela teria obedecido.
ela teria voltado apressadamente para o closet, derrotada, e colocado o uniforme que ele havia selecionado para ela. Mas esta noite, a mulher que construiu uma empresa de $100 milhões do zero encontrou sua voz. Não, ela disse. Foi uma única palavra, dita sem raiva, mas pairou no ar entre eles como uma barreira de aço. Eu vou usar este vestido. Henry a encarou, o maxilar apertado de fúria. Ele estava prestes a discutir, a ordenar, mas o motorista buzinou do lobby. Eles estavam atrasados. Com um som de puro nojo, ele se afastou dela. Ótimo, ele rosnou. Mas quando as pessoas rirem, não venha chorar para mim. Fique fora do meu caminho esta noite. Misture-se com as outras esposas. Apenas não me envergonhe. Ele saiu da cobertura sem olhar para trás. Josephine respirou fundo, a seda única de seu próprio design fresca e reconfortante contra sua pele. Ele pensava que o vestido era a fraqueza dela. Ele não tinha ideia de que era a sua armadura. O grande salão de baile do Museu Metropolitano de Arte era um espetáculo de tirar o fôlego de poder e riqueza. Arcos altíssimos, obras de arte inestimáveis e arranjos florais do tamanho de carros pequenos formavam o cenário para a elite da cidade de Nova York. O ar zumbia com uma sinfonia de conversas abafadas, o tilintar de taças de champanhe e o blitz quase constante dos flashes dos fotógrafos. Homens em smokings, sob medida, navegavam pela sala com graça predatória, enquanto mulheres gotejando em diamantes da Harry Winston e envolvidas em alta costura de casas como Dior e Valentino, brilhavam como constelações. Josephine DeWitt movia-se por tudo isso como um fantasma. Assim que chegaram, Henry a havia abandonado, afastando-se para cumprimentar um senador com um aperto de mão e um sorriso prático. Era o território de caça dele, e ela estava, conforme instruído, fora do caminho dele. Ela segurava uma taça de champanhe que não tinha a intenção de beber, suas bolhas subindo e morrendo numa metáfora que ela achou um pouco óbvia demais. Da periferia, ela observava o balé social. Ela via os sorrisos forçados, os beijos aéreos que nunca pousavam, os olhos astutos que avaliavam cada vestido, cada joia por seu valor e status. Era um mundo em que ela existia há uma década, mas ao qual nunca tinha pertencido verdadeiramente. O mundo dela era de texturas, silhuetas e a satisfação silenciosa de um ponto perfeito. Aqui, o valor era barulhento. Gritava dos logotipos berrantes numa bolsa ou do peso em quilates de um colar. Seu vestido, em contraste, era um sussurro. Algumas pessoas olharam para ela, seus olhos passando sobre a simples silhueta escura, sem um segundo pensamento. Ela era apenas mais uma esposa, sem nada de notável, esquecível. O pensamento, que uma vez a teria magoado, agora trazia um pequeno sorriso secreto aos lábios. Deixe-os pensar isso. Deixe todos a subestimarem. Era o alicerce sobre o qual ela tinha construído toda a sua empresa. A Viridian prosperava porque era a antítese dessa cena. Era para aqueles que não precisavam gritar seu valor. Uma comoção repentina perto da grande entrada chamou sua atenção. Uma nova chegada estava fazendo uma entrada, e não era sutil. Uma mulher com cabelo loiro platinado empilhado no alto da cabeça, espremida num vestido vermelho fogo justo que estava coberto de logotipos Gucci inconfundíveis e brilhantes. Uma grande carteira combinando estava debaixo do braço e seu pulso estava pesado com um Rolex cravejado de diamantes. Ela riu, um som alto e teatral, projetado para atrair todos os olhos na sala. E no braço dela, radiante de orgulho, estava Henry. O nó frio no estômago de Josephine apertou-se num bloco de gelo. Era ela, a mulher das fotos anônimas,
a mão com as unhas vermelhas, vê-la em carne e osso agarrada ao marido no evento mais público do ano, era um tipo diferente de dor. Era uma declaração pública e descarada de sua traição. Ele nem estava tentando esconder. Ele guiou a mulher pela multidão, apresentando-a aos seus associados, não como um encontro, mas com um fino verniz de profissionalismo que não enganava ninguém. Esta é Tiffany Hayes, Josephine o ouviu dizer a um CEO de banco. Uma consultora de marketing incrivelmente talentosa que tem sido fundamental na nossa nova expansão europeia. Tiffany se pavoneou sob a atenção, seus olhos disparando pela sala, avaliando seu público, absorvendo a inveja que ela presumia estar inspirando. Josephine observou a mão de Henry repousar possessivamente nas costas de Tiffany. Um gesto de intimidade que ele não lhe mostrava há anos. Ela sentiu uma onda de náusea. Ela precisava ir embora. Podia escapar por uma porta lateral, chamar um carro e estar de volta ao silêncio estéril da cobertura em 20 minutos. Mas então, o olhar de Tiffany varreu a sala e pousou diretamente nela. Um sorriso lento e venenoso se espalhou pelos seus lábios vermelhos perfeitamente pintados. Ela sussurrou algo no ouvido de Henry, e ele seguiu o olhar dela. A expressão dele azedou, um lampejo de aborrecimento cruzando seu rosto antes de ser substituído por algo mais cruel. Divertimento. Eles começaram a caminhar em direção a ela, não ao redor dos grupos de convidados, mas diretamente através deles, criando um caminho, um anúncio silencioso de que um confronto era iminente. A multidão se abriu ligeiramente, sentindo o drama iminente. O murmúrio baixo da conversa em torno de Josephine começou a falhar, enquanto as pessoas se viravam para observar. Os pés de Josephine pareciam enraizados no chão. Cada instinto gritava para ela fugir, para escapar da humilhação que ela sabia que estava por vir. Mas então, ela sentiu o peso sutil do seu vestido contra a pele, a costura em cascata, uma espinha dorsal silenciosa de aço contra a sua própria. Ela tinha passado uma década encolhendo, tornando-se pequena e palatável para o mundo de Henry. Chega! Ela ergueu o queixo, sua expressão serena, e esperou. A serpente estava vindo em sua direção e pela primeira vez na vida, Josephine DeWitt não tinha medo de ser mordida. Ela estava pronta para revidar. A taça de champanhe em sua mão estava firme. Seu coração, antes um pássaro frenético em seu peito, batia num ritmo lento e poderoso. Este não era apenas um salão de baile, era um campo de batalha, e ela estava usando sua armadura. O ar ficou denso enquanto Henry e Tiffany se aproximavam, uma bolha de silêncio predatório se expandindo ao redor deles. Os convidados próximos caíram numa observação abafada, seus rostos uma mistura de pena e curiosidade salaciosa. Um drama público na gala do Met era melhor do que qualquer teatro. Tiffany parou a um passo na frente de Josephine. Seus olhos fizeram uma avaliação lenta e insultante, começando nos sapatos pretos, simples de Josephine, e viajando até o rosto, antes de a dispensar completamente para focar no vestido. Ela soltou uma risadinha, um som tilintante e frágil que irritava os nervos. Ora, Henry, Tiffany disse, sua voz alta o suficiente para pelo menos uma dúzia de pessoas ouvirem claramente. Ela nem sequer olhou para Josephine, dirigindo suas palavras a Henry, como se a esposa dele fosse um objeto inanimado. Eu vejo o que você quer dizer. Você realmente a deixou sair com aquilo? Josephine permaneceu em silêncio, seu olhar nivelado, sua postura inquebrável. Ela se recusou a dar-lhes a satisfação de um estremecimento. Que tecido é esse, afinal? Tiffany continuou,
dando meio passo mais perto e fingindo examinar a manga, embora não ousasse tocar. É tão monótono. Absorve toda a luz. Numa sala tão linda, querida, você deveria não desaparecer. Ela pontuou sua afirmação com um beicinho condescendente. Então olhou em volta para a multidão que ouvia, buscando sua afirmação. Algumas pessoas ofereceram sorrisos fracos e sufocânticos. Henry, para sua eterna vergonha, fez sua parte. Ele sorriu ironicamente, um olhar de escárnio compartilhado passando entre ele e sua amante. Eu tentei dizer a ela, Tiff. Eu comprei um lindo vestido Chanel para ela, clássico, elegante, mas ela insistiu neste projeto de artes e ofícios. Oh, querida, você fez isso sozinha? Tiffany finalmente se dignou a olhar Josephine nos olhos, os seus próprios arregalados com falsa simpatia. Que pitoresco! Você fez uma aula? É só a costura aqui. Ela apontou uma longa unha laqueada de vermelho para a intrincada costura em cascata. Está toda enrugada e estranha. Parece que foi feita numa aula de economia doméstica. Sabe, para um homem do status de Henry, seria de esperar que a esposa dele usasse pelo menos algo que não fosse um pedido de socorro. O insulto foi preciso, projetado para infligir o máximo de dano. Mirava não apenas sua aparência, mas sua percebida falta de status, sua suposta incompetência e sua dependência da riqueza de Henry. Pretendia pintá-la como uma dona de casa patética e sem noção, brincando de se vestir. Os sussurros ao redor deles ficaram mais altos. Josephine podia sentir o peso da pena deles, a queimação do seu constrangimento em segunda mão. Ela viu a senhora Vanderbilt, o sonho de uma colunista de fofocas notória, sussurrando animadamente atrás de seu leque para uma companheira. Isso estaria nas páginas da Sociedade pela manhã. A senhora Henry DeWitt, um faux pas de moda para as idades. A mente de Josephine acelerou. Parte dela, a parte que havia sido condicionada por uma década de menosprezo, queria desmoronar. Mas a outra parte, a parte que havia negociado com astutos donos de tecelagem italianos, gerenciado uma rede de logística global e projetado vestidos que princesas usavam em segredo, estava incandescente com uma raiva fria e clara. Eles estavam zombando do trabalho de sua vida. Eles estavam zombando de sua própria alma, e nem sabiam disso. Ela deu um gole lento e deliberado no seu champanhe, seus olhos nunca deixando os de Tiffany. Ela colocou a taça numa bandeja de um garçom que passava com um clique silencioso. É interessante você mencionar costura, Josephine disse, sua voz cortando os sussurros com clareza e calma surpreendentes. É preciso um olho verdadeiramente perspicaz para apreciar o artesanato real. A maioria das pessoas apenas se distrai com coisas brilhantes. O golpe educado atingiu seu alvo. O sorriso de Tiffany apertou. Ela estava acostumada a que as pessoas se intimidassem com ela. Ela não estava preparada para uma resposta calma e analítica. Coisas brilhantes! Tiffany riu, flicando o pulso para que seu Rolex pegasse a luz. Querida, este é um relógio de $40.000. O vestido é Gucci Runway. Estes são chamados produtos de luxo. Você deveria experimentá-los alguma hora. Ah, espere, ela acrescentou, sua voz pingando falsa pena. Tenho certeza que Henry pode lhe dar um pequeno aumento de mesada se você pedir gentilmente. Henry passou o braço pela cintura de Tiffany, puxando-a para mais perto num gesto de solidariedade. Chega, Josephine. Você está fazendo uma cena. Tiffany está apenas sendo honesta. Não é um look lisonjeiro. Honesta. O olhar de Josephine se deslocou para o marido. O homem que ela tinha amado. O homem que ela tinha apoiado e permanecido ao lado. Vê-lo ali, defendendo a mulher com quem estava dormindo enquanto ela a humilhava publicamente,
Finalmente rompeu o último fio de afeto que ela tinha por ele. O nó de dor no estômago não desapareceu, mas se transmutou em algo totalmente diferente. Tornou-se combustível. Não, Henry, ela disse, sua voz baixando para um tom perigoso. Honestidade não é o que está acontecendo aqui. Isto é crueldade e ignorância. Antes que Tiffany pudesse replicar com outra piada venenosa, uma nova voz se juntou à conversa, uma que carregava um peso inegável de autoridade. Ignorância é a palavra certa. A pequena multidão se abriu ligeiramente, e uma mulher com olhos afiados e inteligentes e um bob prateado severo deu um passo à frente. Ela estava impecavelmente vestida com um blazer Schiaparelli sob medida. Josephine a reconheceu instantaneamente. Era Beatrice Dunne, a lendária editora-chefe da Vogue. A única pessoa na sala cuja opinião sobre moda não era uma opinião, mas um veredito. E ela estava olhando com uma expressão de absoluta reverência para o vestido de Josephine. Beatrice Dunne não era uma mulher dada a devaneios. Aos 62 anos, ela havia reinado sobre o mundo da moda por 3 décadas, com uma vontade de ferro, um conhecimento enciclopédico e um olho tão perspicaz que podia detectar um ponto falsificado do outro lado de uma sala lotada. Ela havia feito e desfeito carreiras com uma única frase espirituosa na carta de um editor. Esta noite, ela estava na gala por um dever profissional, achando todo o caso previsível e tedioso. Os suspeitos do costume nas marcas do costume. Não havia arte nem descoberta, até que ela viu o vestido. Do outro lado do salão de baile, sua atenção havia sido fisgada não pelo drama do confronto. Tais brigas mesquinhas eram comuns nestes círculos, mas por um lampejo de movimento. Uma mulher num vestido escuro havia se movido, e por uma fração de segundo, a luz havia atingido uma cascata de tecido ao lado dela, movendo-se com uma fluidez que era quase orgânica. Era uma ondulação de sombra líquida. A respiração de Beatrice havia parado na garganta. Ela se aproximou, seus instintos jornalísticos zumbindo. Ela reconheceu a tensão latente ao redor do pequeno grupo, o quadro clássico do marido poderoso, a amante vistosa e a esposa aflita. Mas ela ignorou a voz estridente da loira. Seu foco estava inteiramente no vestido usado pela morena quieta e equilibrada. O tecido era extraordinário. Uma mistura de seda e carvão, ela deduziu, com um acabamento fosco que desafiava as luzes brilhantes do salão de baile. Era uma declaração de antideclaração, uma rejeição confiante ao tema berrante da noite. O design era minimalista, sim, mas o corte era magistral. Um testemunho de uma designer que entendia a arquitetura da forma humana. E então, havia a costura. O coração de Beatrice começou a bater mais rápido. Não estava enrugada e estranha, como a loira havia afirmado tão ignorantemente. Era uma maravilha de habilidade técnica, uma costura em cascata, uma assinatura tão única, tão difícil de executar, que só podia pertencer a um designer. Viridian. Nos últimos 18 meses, a Viridian tinha sido a obsessão do mundo da moda. A marca havia emergido do nada, enfeitando tapetes vermelhos num punhado de atrizes A-list meticulosamente escolhidas que se recusavam a nomear o designer. Suas peças eram inatingíveis, quase míticas. Não havia comunicados de imprensa, nem entrevistas, nem desfiles. A única maneira de adquirir uma peça era ser pessoalmente convidado. O fundador da marca era conhecido apenas como V, uma figura mais misteriosa que Banksy. Beatrice havia designado seus melhores repórteres investigativos para desmascarar V, mas eles não tinham encontrado nada. A empresa era uma fortaleza de empresas de fachada e acordos de não divulgação. Beatrice
havia visto fotografias das poucas peças Viridian em existência, estudando-as com a intensidade de um historiador de arte examinando um Da Vinci perdido. Ela conhecia a costura em cascata, mas o vestido que esta mulher estava usando era diferente. Era mais avançado, mais refinado. Não era da coleção que ela conhecia. Tinha que ser uma nova peça. Uma peça sob medida. Uma peça de alta costura do ateliê privado do fundador. Sua mente estava girando. Quem era esta mulher? Como ela, a esposa aparentemente invisível de Henry DeWitt, havia conseguido adquirir um vestido sob medida do designer mais exclusivo do planeta? A pergunta a consumiu, suplantando todo o decoro social. Ela tinha que saber. Foi então que ela ouviu o comentário final e idiota de Tiffany Hayes sobre produtos de luxo e mesadas, seguido pela humilhação de Henry DeWitt, a sua própria esposa. A pura e impressionante ignorância de tudo isso foi o que impulsionou Beatrice para a frente. Esses tolos não tinham ideia do que estavam olhando. Eles estavam diante de uma obra-prima e a chamavam de rabisco. Ignorância é a palavra certa, Beatrice disse, sua voz cortando a atmosfera tensa. Ela entrou no círculo, sua presença formidável, mudando instantaneamente o equilíbrio de poder. Ela ignorou completamente Tiffany e Henry, seu foco total em Josephine. Peço desculpas por interromper, ela disse, seu tom respeitoso, quase reverente, mas eu estou olhando para o seu vestido nos últimos 10 minutos. É, sem dúvida, a peça mais magnífica nesta sala esta noite. Um suspiro coletivo se espalhou pelos observadores. O queixo de Tiffany caiu, sua expressão de superioridade presunçosa desmoronando em confusão. Henry parecia irritado, a testa franzida. Quem era essa mulher para interromper o drama dele? Beatrice deu um passo mais perto de Josephine, seus olhos traçando a linha da costura em cascata com adoração profissional. Aquele vestido é um Viridian, não é? O nome caiu como uma bomba. Sussurros irromperam. Viridian, a marca que todos queriam, mas ninguém conseguia. Tiffany zombou, tentando recuperar o controle. Um quê? Parece algo de um porão de loja de departamento. Beatrice nem sequer lhe concedeu um olhar. Seu olhar afiado permaneceu fixo em Josephine. Mas este design, ela continuou, sua voz cheia de excitação intelectual. Eu nunca o vi catalogado. O trabalho da costura está num nível acima da coleção Premier. É da nova coleção Atelier, não é? Uma encomenda privada? Todo o ecossistema social da gala parecia congelar. As fofocas, o networking, os flertes, tudo cessou enquanto todos ao alcance da voz se esforçavam para ouvir. A esposa brega e embaraçosa de Henry DeWitt, estava usando um vestido sob medida da casa de moda mais misteriosa e exclusiva do planeta. A narrativa acabava de dar uma guinada brusca. Henry estava olhando para Josephine, um lampejo de descrença nos olhos. Ele conhecia o nome Viridian. Uma de suas clientes mais ricas, uma princesa saudita, estava numa lista de espera por um casaco Viridian há mais de um ano. Ele havia descartado isso como hype para os nouveaux riches. Josephine sentiu uma onda de adrenalina. Este era o momento, o precipício. Ela podia se retirar para as sombras ou caminhar para a luz. Ela encontrou o olhar inteligente e inquisitivo de Beatrice Dunn e viu não uma ameaça, mas uma aliada. Ela deu um pequeno aceno gracioso. Sim, a confirmação enviou outra onda de choque pela multidão. Beatrice se inclinou ligeiramente, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, embora ainda fosse audível para os próximos. Eu preciso saber. Minha revista está tentando conseguir uma entrevista com o fundador há 1 ano. O sigilo é enlouquecedor. Ninguém sabe quem eles são. Eles apenas usam V.
Diga-me, Sra. DeWitt, ela perguntou, seus olhos queimando com a pergunta que poderia definir sua carreira. Como diabos você conseguiu esta peça? O palco estava montado, o público estava cativo. Josephine respirou lentamente. Ela olhou além de Beatrice, seu olhar pousando no rosto atordoado de seu marido e depois no de Tiffany, que agora era uma máscara de pura raiva perplexa. Ela sustentou os olhares deles enquanto proferia a frase que destruiria o mundo deles. Eu não a consegui, Josephine disse, sua voz perfeitamente calma, perfeitamente clara. Eu a desenhei. Eu sou V. Por um instante, o único som foi a fraca melodia distante do quarteto de cordas tocando no salão principal. As cerca de 60 pessoas, nas imediações, ficaram congeladas, processando as palavras que acabavam de ser ditas. Eu sou V. Então o caos irrompeu. O primeiro som foi um grito abafado de Tiffany. Seu rosto, momentos antes corado de crueldade triunfante, ficou branco como osso sob sua base cara. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela parecia ter sido atingida por um raio. O segundo som foi a explosão ofuscante e percussiva de uma dúzia de flashes de câmeras disparando de uma vez. Os repórteres e fotógrafos da sociedade que documentavam preguiçosamente as luminárias da gala, de repente sentiram cheiro de sangue na água. Isso não era mais uma briga doméstica menor. Este era o furo da década. A misteriosa fundadora fantasma da Viridian não era um couturier europeu recluso ou uma jovem prodígio rebelde. Ela era Josephine DeWitt, a esposa discreta e negligenciada de um magnata de private equity, e ela acabava de se desmascarar no meio de sua própria humilhação pública. Sra. DeWitt! Sra. DeWitt! As perguntas vieram como fogo de metralhadora. Você é realmente a fundadora da Viridian? Por que você foi anônima todo esse tempo? Este é o seu coming out oficial? Microfones e iPhones foram empurrados para o rosto de Josephine. A multidão de observadores se transformou numa turba frenética de imprensa, empurrando e se acotovelando para se aproximar. Beatrice Dunne, sempre a profissional, agiu rápido. Ela colocou um braço protetor no ombro de Josephine e se virou para os repórteres frenéticos. Senhoras e senhores, Beatrice anunciou, sua voz cortando o barulho com autoridade prática. Vocês estão testemunhando um momento histórico. A senhora Josephine DeWitt, a gênio criativa por trás da Viridian, chegou. Ela dará uma entrevista exclusiva à Vogue na próxima semana. Por enquanto, por favor, deem-lhe algum espaço. Foi um golpe de mestre. Ela havia reivindicado o furo, afirmado sua dominação e protegido Josephine num único movimento. Henry estava paralisado, seu rosto um quadro grotesco de choque e horror nascente. Sua mente, geralmente tão rápida em calcular, estava em curto-circuito. Josephine, sua Josephine quieta, chata, esboçadora de hobby, a criadora da Viridian, a marca sussurrada nas salas de reuniões mais exclusivas e cortes reais do mundo. Era impossível, era ridículo, e no entanto, ele viu. As noites tardias em seu estúdio que ele havia descartado como brincadeiras sem rumo, as entregas misteriosas de tecidos e padrões que ele havia reclamado de entupir o elevador de serviço. Sua confiança silenciosa que o havia enfurecido tanto mais cedo naquela noite. Tudo se encaixou com clareza nauseante. A mulher que ele havia passado uma década sistematicamente desvalorizando. A mulher que ele acabara de envergonhar publicamente não era apenas rica por si só. Ela era uma força cultural. Ela era uma criadora, uma artista, uma titã num mundo que ele não conseguia sequer compreender, muito menos entrar.
A dinâmica de poder de todo o seu casamento acabara de ser invertida da maneira mais espetacular imaginável. Mas foi a reação de Tiffany que foi a mais reveladora. A cor estava voltando ao seu rosto em manchas vermelhas de pura raiva e mortificação. O vestido que ela estava usando, os logotipos Gucci que haviam sido sua armadura, seu símbolo de superioridade, agora pareciam totalmente patéticos. Era luxo de produção em massa, um grito alto e desesperado por atenção. O vestido que Josephine estava usando era o oposto. Era um sussurro de verdadeiro poder, um aperto de mão secreto entre a elite global. E Tiffany acabara de chamá-lo de lixo caseiro na frente de Beatrice Dunn. Ela olhou para a costura em cascata no vestido de Josephine, o mesmo detalhe que ela havia zombado, e viu-o pelo que era, uma marca de gênio. A multidão não estava mais olhando para ela com inveja. Estavam olhando para ela com desprezo. Algumas pessoas estavam rindo abertamente. Ela, Tiffany Hayes, a mulher que vivia e respirava nomes de marcas, havia cometido o pecado social final. Ela havia provado que não conseguia reconhecer a verdadeira classe. Ela havia confundido uma rainha com uma plebeia. Henry, finalmente entrando em ação, lutou para salvar a situação. Sua carreira era construída sobre percepção, e a percepção deste momento era catastrófica. Ele tentou forçar um sorriso orgulhoso e solidário em seu rosto. Claro, ele trovejou, dando um passo à frente e tentando passar o braço em volta de Josephine. Eu sempre fui o maior apoiador da minha esposa. A criatividade dela é ilimitada. Nós queríamos manter isso em sigilo pelo bem dela. Era uma mentira fraca e transparente, e todos sabiam disso. Josephine deu um passo sutil para o lado, fazendo com que o braço dele caísse desajeitadamente no espaço vazio entre eles. A rejeição foi silenciosa, mas sob o brilho dos flashes, foi devastadora. Foi um rompimento público claro. Ela se virou para Beatrice, ignorando completamente o marido. Obrigada, Beatrice. Uma entrevista exclusiva parece maravilhosa. Devemos pedir para nossas equipes se conectarem amanhã? Com certeza, minha querida. Beatrice estava radiante. Ela tinha sua manchete. O desmascaramento de V. Como o maior mistério da moda. Foi resolvido no Met. Empoderada, Josephine se virou e começou a se afastar da cena de sua humilhação, que agora se tornara o palco de sua coroação. Mas ela não recuou. Ela caminhou mais fundo no coração da gala. O mar de pessoas se abriu para ela como se fosse da realeza. Os sussurros que a seguiam agora não eram de pena, mas de admiração. Ela passou por uma coluna de mármore reflexiva e vislumbrou a si mesma. Ela viu uma mulher vestindo um vestido escuro simples, mas pela primeira vez, ela não era um fantasma. Ela era uma tempestade de raios contida e silenciosa, pronta para atacar. Ela não apenas havia recuperado sua narrativa, ela a havia incendiado. A explosão da gala não foi um evento contido. Foi uma detonação nuclear que enviou ondas de choque por todo o globo. Quando Josephine chegou de volta à cobertura sozinha, tendo pegado um carro separado, a história já era o tópico número 1 em tendência mundial. Fundadora Viridian. Josephine DeWitt. O vestido. Seu telefone, que estava no modo silencioso, era um tijolo de notificações. Textos, e-mails, chamadas perdidas de números que ela não reconhecia. Alertas de notícias do New York Times, The Guardian, Le Monde. As manchetes eram sensacionais, bíblicas em seu fervor. O fantasma da moda. Revelado, por dentro do desmascaramento de Josephine DeWitt, de esposa descartada a magnata do design. A história que chocou a gala do Met. Tiffany Hayes, a mulher que zombou de uma obra-prima,
carreira social em chamas. O artigo do New York Post foi particularmente brutal, apresentando uma foto em tela dividida. De um lado estava Josephine, parecendo serena e poderosa em seu vestido Viridian. Do outro, um close do rosto horrorizado de Tiffany, legendado. O rosto de alguém que escolheu a briga errada. Tiffany havia se transformado instantaneamente de objeto de inveja num meme global, seu nome se tornando sinônimo de arrogância ignorante. Tacky Tiff, Tiff Cafona, como a internet a batizou, era motivo de chacota. Josephine chutou seus saltos e caminhou até as janelas do chão ao teto, olhando para a cidade brilhante que agora zumbia com seu nome. Ela sentiu uma profunda sensação de libertação, como se tivesse prendido a respiração por 10 anos e finalmente tivesse exalado. O medo se foi, substituído por uma calma de aço. O som da porta da cobertura batendo ao se abrir a fez virar. Henry entrou cambaleando, o rosto pálido e abatido. Seu smoking perfeito estava amarrotado, sua gravata desfeita. Ele parecia um homem que acabara de sobreviver a um naufrágio. Josephine, ele ofegou, sua voz rouca. Você tem que me ajudar. Você tem que divulgar uma declaração. Diga a eles que eu estava dentro disso. Diga a eles que foi um golpe de marketing que planejamos juntos. Josephine simplesmente olhou para ele, seu silêncio mais condenatório do que qualquer acusação. Você entende o que aconteceu? Ele esbravejava, andando pela sala como um animal enjaulado. Meu telefone não parou de tocar. Meus investidores, meus parceiros, estão rindo de mim. Eles acham que sou um tolo que não sabia que a própria esposa era um gênio. Isso me faz parecer fraco, impotente. Você é um tolo, Henry, Josephine disse, sua voz desprovida de emoção. E você é fraco. Você ficou ali e deixou aquela mulher me destroçar para reforçar seu próprio ego patético. Você sorriu com escárnio. Eu nunca vou esquecer aquele sorriso. O desespero o agarrou. Ele mudou de tática, sua voz suavizando, tornando-se suplicante. Josie, por favor. Pense em tudo o que construímos juntos. Esta casa, nossa vida. Eu te amo. Eu fui um idiota. Eu estava estressado com o trabalho. Ela não significa nada para mim. Foi um erro. Vamos consertar isso. Podemos ser um casal poderoso, você e eu, DeWitt e Viridian. Podemos ser imparáveis. Foi a exibição mais patética e transparente que ela já havia testemunhado. Ele não a amava. Ele amava o que ela agora representava. Poder, prestígio e um nível de prestígio cultural que seu dinheiro jamais poderia comprar. Ele a via não como uma mulher, mas como um ativo novo e mais valioso a ser adquirido. Não a nós, Henry, ela declarou, caminhando em direção ao quarto deles. A você e a eu. E a partir desta noite, nossas vidas não estão mais conectadas. Ela parou na soleira da porta. Meu advogado estará enviando documentos para o seu escritório pela manhã. Eu espero que você se vá quando eu voltar. Voltar de onde? Ele perguntou, sua voz falhando. Estou indo para o Carlisle, ela disse. Eu preciso de um lugar para trabalhar onde eu não seja perturbada pelo fedor da traição. Os dias seguintes foram um borrão de ação coordenada. A entrevista da Vogue com Josephine contou sua história com graça e honestidade, enquadrando seu anonimato não como uma fraqueza, mas como uma escolha deliberada de deixar seu trabalho falar por si mesmo. Ela detalhou seu processo criativo, sua filosofia de luxo silencioso e sua visão para o futuro. Ela nunca mencionou Henry ou Tiffany pelo nome, um movimento que a fazia parecer acima do drama mesquinho, mesmo enquanto torcia a faca ainda mais fundo. O público, já do lado dela, apaixonou-se completamente por ela. Ela era a Cinderela CEO,
a imperatriz underdog. O impacto nos negócios foi astronômico. O website da Viridian, que por anos havia sido uma simples página de destino protegida por senha, foi tornado público. Ele travou em minutos devido ao volume puro de tráfego. Pedidos chegaram. Gigantes do varejo como Bergdorf Goodman e Neiman Marcus, que antes não tinham conhecimento da existência da marca, estavam agora engajados numa guerra de lances para serem os primeiros a vender uma linha ready-to-wear Viridian. A avaliação de sua empresa privada não dobrou ou triplicou. Multiplicou por um fator de 10 da noite para o dia. Analistas financeiros estimaram que seu patrimônio líquido estava na casa dos altos 9 dígitos, superando em muito a fortuna do próprio Henry. Henry, enquanto isso, estava em queda livre. Sua tentativa de se posicionar como um marido solidário foi brutalmente ridicularizada na imprensa. Vazamentos sobre seu caso com Tiffany e outras mulheres começaram a surgir. Uma proeminente mulher, membro do conselho de uma empresa que ele estava tentando adquirir, renunciou publicamente, citando sua conduta pessoal nojenta e antiprofissional. O negócio ruiu, custando à sua empresa centenas de milhões de dólares. Ele estava radioativo, um pária. O homem que tinha tudo estava perdendo tudo. Tudo, porque não conseguia ver o valor na mulher que dormia ao lado dele. Josephine assistiu a tudo se desenrolar, não com alegria, mas com um senso de reequilíbrio cósmico. Não era vingança, era karma. Era a consequência natural de uma década de escolhas. Henry havia construído sua vida sobre uma base de arrogância e desrespeito, e o chão finalmente havia cedido. 3 meses se passaram desde a noite que dividiu a vida de Josephine em antes e depois. A dissolução legal de seu casamento foi, em todos os sentidos, um anticlímax. Ela estava sentada numa sala de conferências estéril e envidraçada no alto da Park Avenue, o decreto final de divórcio colocado à sua frente numa mesa de mogno. Sua advogada, uma mulher perspicaz e empática chamada Sra. Albright, havia detalhado os termos do acordo. Era mais do que uma vitória. Era uma aniquilação. A cláusula de desgraça pública, uma relíquia de uma época em que Josephine teve um lampejo de clarividência que nem sabia que possuía, havia sido a ruína de Henry. Sua equipe jurídica havia lutado, claro. Houve ligações frenéticas de súplica, seguidas por ligações raivosas e ameaçadoras. Eles tentaram pintar Josephine como manipuladora, como tendo planejado todo o incidente da gala. Mas a evidência da infidelidade de longa data de Henry e sua crueldade pública era esmagadora. O Tribunal de Opinião Pública já havia emitido seu veredicto, e o legal era uma mera formalidade. Enquanto Josephine pegava a pesada caneta banhada a ouro, ela não sentia raiva, nem alegria triunfante. Ela simplesmente se sentia leve. Por 10 anos, o nome Josephine DeWitt parecia uma fantasia que ela usava, um papel que ela desempenhava. Ao assinar este papel, ela não estava apenas terminando um casamento. Ela estava trocando de pele, uma que havia se tornado muito apertada. Com uma mão firme, ela assinou seu nome, seu próprio nome recuperado. Uma sensação de finalidade silenciosa se instalou sobre ela, pacífica e profunda. Henry era um capítulo, e ela acabara de virar a página. Seu novo mundo estava sediado num extenso loft no Sorro, um lugar que era a antítese da cobertura da Quinta Avenida. Onde a cobertura havia sido mármore frio, em silêncio sufocante, o loft era madeira quente, tijolo exposto e um zumbido criativo constante. A luz do sol entrava pelas janelas industriais maciças, iluminando esboços presos nas paredes
e rolos de tecidos requintados que pareciam sentinelas silenciosas e coloridas. Este não era um quarto de hobby, era o coração de um império, e Josephine era sua soberana indiscutível. Assumir o papel de CEO de frente para o público tinha sido assustador. A criadora que havia se escondido atrás da letra V por tanto tempo, agora tinha que liderar reuniões de diretoria e aprovar orçamentos de marketing. Havia momentos tarde da noite em que um fantasma da antiga insegurança sussurrava para ela. Mas então ela caminhava pelo seu estúdio, passava a mão sobre uma nova mistura de seda e o sentimento desaparecia, substituído pela confiança inabalável que vinha de saber, no fundo de seus ossos, que ela estava exatamente onde deveria estar. Essa filosofia se tornou a base de sua liderança. Uma semana antes de sua estreia na Semana de Moda de Nova York, ela reuniu sua jovem e brilhante equipe. Eles estavam discutindo a iluminação para o desfile, e o diretor, um homem extravagante conhecido por seu flair dramático, defendia uma abordagem teatral de alto contraste. Precisamos fazer uma declaração, Josephine. Você está chegando. Devemos anunciá-la com um trovão, ele argumentou. Josephine ouviu pacientemente, então balançou a cabeça, um pequeno sorriso no rosto. Não, ela disse, sua voz suave mas resoluta, comandando a atenção da sala. Um trovão é para alguém que é inseguro, alguém que teme não ser notado de outra forma. Isso não é quem nós somos. Ela olhou para os rostos de sua equipe, incutindo sua crença central. Viridian não é um grito, é um sussurro perfeitamente articulado, o tipo que faz todos os outros na sala ficarem em silêncio para ouvi-lo. O trabalho é a declaração. Todo o resto é apenas barulho. Essa convicção silenciosa ecoou nos bastidores na noite do desfile. O ar estava elétrico, uma mistura inebriante de hairspray, energia nervosa e o cheiro limpo de seda engomada. Modelos com rostos serenos estavam em fila, transformadas em esculturas vivas pelos seus designs. Josephine movia-se entre elas, uma presença calmante na tempestade. Ela não era uma designer frenética e gritante. Ela era uma artista focada fazendo seus ajustes finais. Uma gola alisada aqui, uma costura verificada ali. Cada toque era uma bênção final em suas criações, antes de enviá-las para a luz. O desfile em si foi uma obra-prima de contenção e poder. A coleção era uma narrativa de sua própria evolução. Peças estruturadas, quase severas, em carvão e ardósia, deram lugar a silhuetas mais suaves e tons de aurora, culminando no look final. Era um vestido de seda marfim luminoso, um sucessor espiritual do vestido que havia mudado sua vida. Tinha a mesma graça arquitetônica, a mesma costura em cascata, mas estava imbuído de um novo senso de esperança e liberdade. Ao dar o aceno final à modelo, enviando-a para a passarela, Josephine sentiu uma onda de emoção tão pura que quase a fez cair de joelhos. Este não era apenas um vestido. Era sua ressurreição traduzida em tecido. Quando ela saiu para sua reverência, o aplauso a atingiu como uma força física. Era uma onda ensurdecedora e contínua de apreciação e respeito. Os flashes das câmeras, antes uma fonte de ansiedade, agora pareciam um sol quente e acolhedor. Ela absorveu tudo, seu coração inchado com uma gratidão tão imensa que parecia que ia explodir. E então, através do brilho da luz, ela o viu. Ele estava parado no fundo do local cavernoso, envolto nas sombras por uma placa de saída, como se estivesse pronto para uma fuga rápida. Era Henry. Ele parecia uma fotografia desbotada do homem que costumava ser. O terno sob medida se fora, substituído por algo off the rack, que pendia desajeitadamente em sua estrutura, agora mais magra. Seu rosto estava magro,
sua antiga arrogância substituída por um olhar vazio e assombrado. Ele estava observando-a, e em seus olhos ela viu toda a história miserável de sua queda, o arrependimento, a inveja, o desejo patético e desesperado por um mundo do qual ele agora estava para sempre barrado. Por um único momento suspenso, a multidão ruidosa desapareceu, e eram apenas os dois através de uma vasta extensão de espaço e tempo. Ele deve ter sabido que ela o viu, porque ele endireitou os ombros ligeiramente, um eco patético de sua antiga postura, e deu um pequeno aceno, quase imperceptível. Era a súplica de um mendigo, um pedido de reconhecimento, de perdão, por um sinal de que ele ainda importava no universo dela. 1 ano atrás, vê-lo assim a teria enchido com uma mistura potente de raiva e dor. 6 meses atrás, teria sido satisfação triunfante, mas agora, ao olhar para a casca do homem que quase a havia quebrado, ela não sentiu nada. A raiva ardente havia esfriado numa calma plácida. Ele não tinha mais poder sobre ela. Ele não podia machucá-la. Ele não podia enfurecê-la. Ele não podia sequer inspirar sua pena. Ele era simplesmente um fato, um artefato de uma vida passada. Ela sustentou o olhar dele por mais um segundo e então retribuiu o gesto. Não foi um aceno de perdão ou reconhecimento. Foi uma única, pequena e desinteressada inclinação do queixo, o tipo que se dá a um estranho que passa, um reconhecimento impessoal de existência antes de seguir em frente. E então ela lhe virou as costas, definitiva e para sempre. Ela encarou a luz, os aplausos, o futuro brilhante e aberto que ela havia construído com suas próprias 2 mãos. Ela levantou a mão para a multidão que aplaudia, um sorriso genuíno finalmente enfeitando seus lábios. Ele podia ficar nas sombras pela saída. Ela estava em casa. Josephine é um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor não é medido em logotipos chamativos ou na aprovação dos outros, mas na confiança silenciosa de sua própria criação. Ela trocou um casamento tóxico por um império global, provando que a melhor vingança não é apenas viver bem, mas construir um legado que eles só podem assistir de fora. Ela não precisava gritar para ser ouvida. O gênio dela sussurrou, e o mundo se inclinou para escutar. O que você achou da queda final de Henry e Tiffany? Diga-nos nos comentários abaixo. Se você se emocionou com a incrível jornada de Josephine, da humilhação ao triunfo, por favor, não se esqueça de clicar nesse botão de curtir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração e se inscrever no nosso canal para mais histórias inesquecíveis de karma e justiça. Obrigado por assistir.